Let's go. I wake up to a... Pensaram nisso? Eu acho difícil, aí você me corrige se eu estiver errado, não imaginar ou não supor que hoje já existam em alguns lugares, não sei, talvez faltando uma divulgação massiva por N questões, aí eu já não sei, que já não existam. Eu não estou falando de seres humanos modificados, por exemplo, com coisas que a gente já sabe publicamente, né? Talvez um órgão sintético, não sei exatamente, mas que já existam muitas dessas evoluções e a gente não está percebendo. Mas aí entra a minha preocupação. Aí duas perguntas. Você acredita que isso já aconteça? Já existe essa evolução e a gente não está vendo? E a segunda é preocupação. Então, a primeira questão. Está acontecendo? Está acontecendo. Eu sigo muitas pessoas no LinkedIn, muitas. Tem algumas pessoas que estão proporcionando conteúdos de qualidade científicos, né? A propósito da longevidade, a propósito da robótica. Pessoas muito mais qualificadas que eu, né? Eu vejo as suas postagens com poucas interações. O conteúdo deles está proporcionando uma informação de um valor extraordinário e vejo que eles não têm êxito social. O outro cara que está compartilhando a campanha de marketing da McDonald's tem mil likes, interações, pessoa falando. Você entende a estupidez do público? Desculpem, não quero ofender ninguém. Mas o cara que está falando de hoje, como vender mais hambúrguer ou mais sapatos, tem interações, pessoas discutindo, não, isso, não. O cara que está dizendo que agora temos a possibilidade de estender a vida de 20%, 30%, ninguém está falando disso. Está falando sozinho com 4 caras, inclusive eu. Mas aqueles não são opiniões. Aquelas não são opiniões. Aquelas são realidades científicas. Tem transhumanistas aí fora que são tratados de loucos. Mas eu vejo ele, com 70 anos, aparentar uma idade de 50. Por quê? O Ray Kurzweil tem 70 e mais anos. Eu vejo ele retroceder no tempo. Ele está em vez de envelhecer, o cara está aparentando uma idade inferior. Por quê? Sabe quantas pílulas toma ele? 100, 150 pílulas por dia de tratamento genético. E eles estão demonstrando que a sua idade dentro do corpo, biologicamente falando, ele tem 40 anos. Está rejuvenescendo o seu corpo. Ray Kurzweil, um cara genial, taxado de louco por quem? Pessoas que não sabem quem é ele. O inventor da Kurzweil, da música digital, o inventor da leitura óptica do computador nos anos 90, o chefe de tecnologia da Google, Ray Kurzweil. Mas tem muitos outros. Aubrey de Grey, um cara que tem uma barba assim, parece um Matusalém. O cara está falando de biologia, de genética, e ele fala, o primeiro homem que vai chegar a 1000 anos de vida, é uma provocação dele, já existe, está aqui. É uma provocação falando que poderia ser Renato o primeiro homem, ou pode ser a criança que tem 2 anos. Eu já te falei, Renato. Agora, é interessante esse aspecto. Que as pessoas que agora, hoje, têm 60 anos, têm a mesma possibilidade de outra pessoa com 30 anos de chegar à singularidade. Por quê? Porque se a singularidade acontecer um tempo útil para ele, o cara de 60 anos, disponibilizar dessas curas, ele vai parar o processo de envelhecimento, ou ela, sendo mulher, vai parar o processo de envelhecimento, e uma vez parado, ela vai retroceder se ela desejar esse processo, continuar nessa direção. Então, o cara de 30 e o cara de 60 estão avançando, mas o cara de 60, tendo a possibilidade de voltar para trás, é a mesma
Mas assim, uma última pergunta sobre, digamos, essa parte filosófica e ética. Alguém que vê esse futuro de tantas formas como você vê, assim, baseado, claro, em todas as pesquisas, tudo que você trouxe pra gente, Marco. Qual o limite do barco? O meu limite, Qual o seu limite? eu agora tenho o limite de ser um homem, né? De uma inteligência média, com capacidades cognitivas médias. Então, os meus limites agora são impostos pela natureza, né, do ser humano. Como eu sou esse marco aqui, foi imposto, né? A imagem idealizada de Marco não coincide totalmente com esse indivíduo que você está com quem está falando. Mas posso te dizer que eu sou uma pessoa que deseja superar os seus limites, né? E se eu pudesse agora te dizer o que eu gostaria de ser no próximo futuro, eu não quero ser humano. Por quê? Porque o ser humano é um passo intermédio até no futuro. Os seres humanos não vão representar o auge da evolução da natura. Atenção que o que a gente está falando de artificial não é correto, porque não existe uma coisa que seja não natural. Me explico. Você, quando está criando um robô, e você fala, cara, você não, essa coisa aqui não é humana, tudo certo, mas natural, porque se não for natural, esse sistema mecânicos, eletromecânicos, eletrônicos não funcionaria. Porque os sistemas, esse computador, esse telefone, é natural, porque funciona com os princípios das leis naturais, de eletromagnetismo, da relativismo do tempo, do espaço. Você entende? Ninguém pode criar uma coisa que não respeita as forças naturais, gravidade, eletromagnetismo, todas as leis que a gente conhece. Você entende? Então, até o momento, até artificial intelligence, falamos de artificial, a inteligência artificial, só por quê? Porque somos nós, humanos, os animais que estão criando esse artificial intelligence, mas a gente está criando esse artificial intelligence só porque estamos respeitando as leis naturais. As inteligências artificiais não estariam funcionando além das leis naturais. Entendeu? Então, o Marco que deseja ser artificial, de fato, não é correto. O Marcos que deseja ser superior à espécie a qual o Marco pertence nesse momento. É um desejo ético, é um desejo razoável, é um marco que no próximo futuro, se ele tiver os recursos financeiros para chegar antes dos outros em ter esse tipo de aplicações genética, nanotecnologia e robótica, ele vai ser o primeiro. Enquanto tiver a oportunidade, eu vou. Eu espero que dentro de 25 anos já não existe esse corpo que seja totalmente na singularidade, como uma entidade que pertence a uma comunidade de bilhões de pessoas que decidiram de deixar o corpo humano e começar uma vida de extra, super, chame pós-humano. No meu futuro, ambiciono a uma coletividade da humanidade, a uma humanidade mais sofisticada. Por quê? E termino. O conceito da humanidade não coincide com a espécie humana, porque a humanidade, já falei disso em outras ocasiões, o conceito da humanidade começou muito antes do humano chamar ela humanidade. Começou com os primeiros hominídeos, que evoluindo de Homo australopithecus, Denisova, Ergaster, Neanderthalis,
erectus, habilis, ou que seja, a sequência lógica não é correta, mas você entendeu? Chegaram até o Homo sapiens. Sapiens. É uma evolução. Esse Homo sapiens sapiens vai ser chamado como Homo sapiens sapiens sapiens, ou pós-humano, ou, como Yuval Harari falou no seu livro, best-seller, Homo Deus. Eu tenho a coragem de admitir agora que eu ambiciono ser Homo Deus. E não significa que eu ambiciono ser superior a outras pessoas. O que as outras pessoas possam decidir da sua vida, das suas vidas, é uma coisa delas. Teremos pessoas que vão morrer por escolha, porque elas vão dizer, não, nasci como homem e quero morrer como homem. Tudo bem, ninguém vai forçar ninguém para viver para sempre. Teremos outras pessoas que vão pertencer ao que a Bíblia fala de paraíso. Porque a Bíblia, talvez, aqui fala um ato incrível, mas Apocalipse, as pessoas crentes que estão assistindo essa conversa, vaiam na Apocalipse. Apocalipse fala de uma coisa: a vida eterna, aqui no mundo real. E não é Marco que fala, é a Bíblia que fala. Talvez esse plano de desenvolvimento dos seres humanos até chegar a ser semelhantes a Deus seja um plano de Deus há milhares de anos, ou talvez milhões de anos. Agora, dentro dos próximos 20 anos, vamos descobrir o destino final da humanidade. Então lá, pessoal, linha do tempo, vocês já sabem, quem está acompanhando aqui essa conversa. Estava até conversando com o Marco aqui, que a gente está sempre analisando as estatísticas e ainda não conseguimos entender o porquê a maior parte de vocês estão assistindo aqui o bate-papo que a gente tem com o Marcos depois de gravado, mas ainda assim que bom que você está... Let's go. I wake up to a